bonitos e bonitas. Estou com saudade de vocês. Eu espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui para encurtar essa distância devido ao isolamento social que se faz necessário nesse momento da pandemia. Bem, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. O último conteúdo que nós estudamos, nós falamos sobre o processo da Revolução Industrial. Lembrando que nós estamos falando de processos revolucionários, nós já estudamos o processo das revoluções inglesas, baseado em ideias iluministas, e o processo da independência também, que nós vamos estudar nesse conteúdo, cujo nosso objetivo é analisar o processo da independência dos Estados Unidos e entender também as consequências desse processo de independência. Também é baseado nas ideias iluministas. Então, a princípio, é importante a gente entender o processo no qual essas colônias se encontravam antes de iniciar o processo até a declaração da sua independência. As 13 colônias eram territórios controlados e dominados pela metrópole da Inglaterra, e a parte que pertencia à região norte, ela não tinha um controle, vamos dizer assim, integral, isso porque eles tinham uma certa independência administrativa, no sentido político, e também no sentido econômico, já que eles produziam mais para a própria subsistência. Já as colônias do sul, elas tinham um controle total da metrópole, pois o objetivo era fazer um processo de produção em larga escala e utilizava mão de obra escrava também. Até o período de 1756, essas colônias se encontravam dessa forma. Uma não tinha tanto controle, nesse caso dos colonos ingleses, e a outra, ela tinha um maior controle por parte da metrópole, pois objetivava-se nessa colônia, que ficava eram as colônias do sul, objetivava-se o comércio em larga escala. Em 1756, inicia-se a Guerra dos Sete Anos, que vai mudar todo o contexto da relação entre essas colônias, que são as chamadas 13 colônias, com a Inglaterra. A Guerra dos Sete Anos inicia em 1756, vai até 1763, é um conflito entre a França e a Inglaterra. O conflito ele se dá por dois motivos. O primeiro, é claro, que era a rivalidade econômica entre essas nações, e o outro era por causa de domínio dos territórios que ficava tanto na América do Norte quanto na Índia também. Os colonos eles irão participar do processo dessa guerra e a Inglaterra vai conseguir sair vitoriosa. Porém, nesse processo em que a Inglaterra sai vitoriosa, eles também acabam tendo que mudar as relações entre metrópole e colônia, porque eles atraem diversas dívidas envolvendo-se nessa guerra. E aí vão criar uma série de leis, que são medidas opressoras contra os colonos ingleses, baseado principalmente no processo da participação, já que participando da guerra eles conseguiram uma certa experiência militar também, e eles vão criar leis para cobrar mais impostos, para tentar recuperar sua base econômica na Inglaterra. Entre elas, a lei do açúcar, que estabelecia altas taxas para o açúcar que não fosse comprado nas Antilhas Inglesas, assim dificultando o processo de comercialização, e também uma outra, a lei do selo. Tudo aquilo que era comercializado pelos ingleses era taxado, cobrado pelo selo, como documentos, livros. Outra lei que é criada é a lei do aquartelamento. Essa lei exigia que os colonos eles ajudassem a manter as tropas inglesas nas colônias. Outra lei que é criada como lei opressora também é a lei do chá, que concedia o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais Inglesas, aumentando o preço do produto, e a lei dos intoleráveis também, que fechava o porto de Boston e exigia uma indenização por parte dos colonos pelos prejuízos que foram elencados durante o processo da revolta conhecida como a Festa do Chá. Quem está acompanhando a explicação, que está com o seu material em mãos, deve ter percebido que eu expliquei o tópico
4, que vai falar das leis opressoras impostas pela Inglaterra após a finalização da Guerra dos 7 Anos. E voltei aqui agora no tópico 3 para falar sobre as causas gerais da independência. É importante que a gente analise esses fatores. O primeiro é a influência do iluminismo. Os ideais de liberdade e a resistência à opressão vão ganhar força dentro das 13 colônias. O segundo é o ato de proclamação, o ato onde George III ele vai proibir os colonos de ocuparem a região do Vale do Ohio. O terceiro, a experiência bélica dos colonos. Isso vai facilitar o processo de luta para a declaração da sua independência. E, por último, o aumento da opressão colonial. Isso para quê? Porque a Inglaterra queria compensar suas percas financeiras no processo de participação da Guerra dos Sete Anos contra os franceses. Em respostas a todas as leis opressoras, a lei do chá, a lei do selo, a lei dos intoleráveis, os colonos eles vão reagir com protestos e boicotes também aos produtos ingleses. Os debates eles visavam o direito de participação nas decisões e o lema que eles utilizavam era sem representação, sem taxação. Eles se reúnem em dois congressos, que na realidade dois congressos que acontecem na Filadélfia. O primeiro ele não visava nenhum tipo de movimento separatista, só defendia o processo do boicote dos produtos ingleses, o fim da lei dos intoleráveis e também queriam enviar uma solicitação ao governo da Inglaterra para terem uma representação política. O segundo, como através do primeiro eles não obtiveram nenhuma resposta, no segundo congresso os ingleses haviam contra-atacado eles e, diante desse cenário, dessas reações, eles então decidem romper as relações com a metrópole inglesa, proclamando a independência dos Estados Unidos. A Declaração da Independência é realizada no dia 4 de julho de 1776, redigida por Thomas Jefferson. Porém, esse processo de declaração da independência não será tão simples assim. A Inglaterra ela vai responder de forma militar e o líder militar George Washington ele vai comandar as tropas defensoras da liberdade e vai encaminhar Benjamin Franklin para a Europa para solicitar apoio de outras nações e vai conseguir o apoio da França e da Espanha. Isso porque a França também já desejava se vingar da Inglaterra pela derrota na Guerra dos 7 Anos. Com esse apoio, então, eles conseguem vencer o processo de batalha e, após a vitória do processo dessa guerra, nós temos a formação de uma confederação, onde eles vão começar a traçar a Constituição de 1787. Essa Constituição ela vai contar com um modelo republicano, mas vai ter algumas restrições com relação à liberdade, como, por exemplo, a escravidão, o impedimento do voto das mulheres, dos negros, dos índios e pobres. Então, eles permanecem com o processo da utilização da mão de obra escrava e mulheres, negros, índios não participam do processo eleitoral. Depois, então, dessa confederação, ela vai ser encerrada em 1789, quando George Washington se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o processo da Declaração da Independência dos Estados Unidos através dessa videoaula. Eu vou elaborar para vocês umas questões, porque no livro de vocês só tem questões objetivas, eu quero algumas questões discursivas para analisar o processo de compreensão. Se vocês conseguirem entender e analisar todo o contexto da Declaração da Independência dos Estados Unidos, até o processo de consequências dessa declaração, e eu vou deixar o link dele disponível através da plataforma que eu vou estar encaminhando para a coordenação, que vai ser pelo Google Formulário, tá? Espero que todos vocês estejam bem, um forte abraço, e eu estou com saudade de vocês.